Balança de fluxo. As balanças de fluxo da SPAL são fabricadas para atender a uma gama de produtos e volumes diversos. Disponíveis nas capacidades de 20, 50, 75 e 100 toneladas por hora. Por padrão, as balanças possuem um silo pulmão, um silo balança e um silo de descarga. Com um sistema de automação de alta eficiência, garantem uma alta precisão de pesagem e geram relatórios que auxiliam no controle de produção e estoque. Neste treinamento iremos abordar sobre balança de fluxo, entendendo desde sua estrutura física até sua operação através de seu software. Sua estrutura é fabricada em tubos de aço carbono ou aço inoxidável. Normalmente, composta por 3 silos. O silo pulmão, localizado na parte superior da balança, é onde o produto fica armazenado enquanto o sistema grava as informações das pesagens. Esse silo é o que garante a não parada da linha de produção. O silo balança, apoiado pelas células de carga, é responsável pela pesagem do produto. E o silo descarga, localizado abaixo do silo balança, é o responsável por armazenar o produto que sai rapidamente da balança para alimentar de forma contínua a linha de produção. Cada silo possui uma comporta em sua parte inferior. Dependendo do modelo da balança, essa comporta pode ser do tipo borboleta ou gaveta. A comporta do tipo borboleta é composta por um disco de aço que gira em torno de um eixo, permitindo assim a passagem do produto quando girada em 90 graus. Já a comporta do tipo gaveta também é fabricada em aço, porém desliza na horizontal sob trilhos. Ambos os tipos de comportas são acionados por cilindro pneumático. O sistema pneumático da balança inicia no regulador de entrada. Esse equipamento regula a pressão do ar comprimido da linha para a correta pressão de trabalho, que deve ser entre 6 a 8 bar. Juntamente com o regulador, existe um frasco onde pode ser adicionado lubrificante para sistemas pneumáticos. Após o regulador, o ar comprimido percorre as mangueiras até a eletroválvula de cada cilindro. Cada eletroválvula possui um acionamento elétrico, que quando acionado libera a passagem do ar comprimido para o cilindro, fazendo com que a comporta abra. Quando o acionamento é interrompido, a válvula retorna para sua posição original, fazendo com que a comporta permaneça fechada. A ligação elétrica da balança deve ser realizada por pessoas habilitadas para tal serviço. A balança é monofásica 110 ou 220 volts, e pode trabalhar em 50 ou 60 Hz. Para seu correto funcionamento, são necessários um cabo fase, um cabo neutro e um cabo terra. Esses cabos devem ser conectados nos respectivos bornes do quadro de comando, conforme diagrama elétrico da balança. A instalação física da balança na linha de produção deve ser realizada por pessoal devidamente capacitado para tal serviço. Com a balança em seu local definitivo e devidamente fixada ao chão, o próximo passo é instalar o cano na entrada e na saída para direcionamento do produto. Na parte superior, o cano de entrada de produto deve ser instalado na entrada central do silo pulmão. O cano de saída de produto deve ser fixado na saída do silo descarga. Dependendo do produto que estiver sendo pesado, a geração de pó pode ser captada conectando o sistema de aspiração de pó na parte superior do silo pulmão. As células de cargas, que apoiam o silo balança, são interligadas em uma caixa de junção. Após essa caixa de junção, um cabo apenas conecta esse sistema ao transdutor de pesagem localizado no interior do quadro de comando. Em alguns modelos de balança, existe um sensor de nível rotativo no silo pulmão, que detecta quando o silo pulmão estiver cheio de produto. Esse sensor monitora constantemente o nível de produto no silo pulmão, pois se por algum motivo, o silo balança não descarregar totalmente, será emitido um alarme informando que possui produto retido na balança, e a mesma permanecerá aberta até que a situação seja normalizada. E para não parar a linha de produção imediatamente, o silo pulmão armazena até o sensor detectar que esteja cheio. No quadro de comando tem disponível um contato seco que poderá ser interligado na automação que comanda a alimentação de produto na balança. Caso ocorra uma falha na balança, onde seja necessário interromper a alimentação, a própria balança estará preparada para executar essa ação automaticamente.
Para maiores informações sobre esse recurso, consulte o Manual da Balança de Fluxo. Outro sensor disponível em todas as versões de balança é um pressostato. Um pressostato é um sensor que monitora a pressão. No caso da balança, o pressostato monitora a pressão de trabalho do ar comprimido. Caso essa pressão esteja abaixo do limite aceitável, a balança emitirá um alarme informando que a pressão do ar comprimido está baixa. Podendo assim, o responsável do setor tomar as medidas necessárias para retomar as condições ideais de trabalho. Nesta parte do treinamento, falaremos sobre os componentes internos e externos do quadro de comando, e sobre os recursos disponíveis no software da balança de fluxo. Na parte superior do quadro de comando, existe uma torre luminosa de duas cores, uma luz vermelha para indicar quando a balança estiver com algum alarme ativo, e uma luz verde para indicar quando a balança estiver em operação. Na lateral, está localizada a chave seccionadora geral do quadro de comando. Por meio dessa chave será ligado e desligado o quadro. Na parte frontal, está localizada a interface de operação de 7 polegadas, um botão de emergência, um sinaleiro verde indicando quando a balança estiver em operação, e um sinaleiro vermelho indicando quando a balança estiver com algum alarme ativo. Toda a configuração e operação da balança é realizada através da interface de operação. Após a energização do quadro de comando, a interface é inicializada na tela inicial. Para ter acesso a todas as funcionalidades do sistema, é necessário que o usuário realize o acesso ao sistema. Para isso, na tela inicial pressione o botão Acesso. Na tela que surgir, selecione o usuário e informe sua senha. Após preencher esses campos, selecione o botão Acessar, para ingressar o usuário no sistema, ou então selecione o botão Sair, para desvincular o usuário do sistema. Na tela inicial, selecionando o botão Configuração, o usuário será redirecionado para uma tela com vários botões, que direcionam para diversas configurações do sistema. Selecionando o botão Parâmetros, a tela de parâmetros será exibida, e nessa tela o usuário poderá configurar o peso por batelada que a balança deve efetuar. Poderá ajustar o peso para corte grosso e corte fino, caso a balança possua essa funcionalidade. O tempo para realizar a tara da balança a cada batelada. O tempo de estabilização do peso, antes de gravar o valor pesado. O peso máximo admissível retido na balança. O tempo para descarga total da balança. Atenção com esse parâmetro, pois se o tempo para descarga ficar muito curto, é possível que a balança emita um alarme falso de material retido na balança. Poderá habilitar a função de peso total desejado. Essa função permite que o usuário informe uma quantidade de produto que deseja passar pela balança. Assim, quando essa quantidade for pesada, a balança irá parar automaticamente a pesagem. Para não utilizar essa função, informe o valor zero no campo correspondente. Assim, a balança realizará bateladas infinitamente. Poderá habilitar ou desabilitar a função de iniciar a pesagem automaticamente quando o quadro for energizado. Poderá habilitar ou desabilitar a parada automática da pesagem, caso alguma falha esteja ativa. Poderá habilitar ou desabilitar o envio de um e-mail diário, com todas as pesagens gravadas na interface de operação. Poderá habilitar ou desabilitar o envio de um e-mail diário, somente com as pesagens gravadas no dia anterior ou no último dia que a balança trabalhou. Lembrando que a interface de operação armazena um total de 90 dias de pesagens. Após esse período, os novos registros sobrescreverão os registros mais antigos. Poderá habilitar ou desabilitar os sensores de nível no silo pulmão e no silo descarga, caso a balança esteja equipada com esses sensores. Poderá habilitar ou desabilitar a visualização do indicador de vazão atual da balança. Esse indicador é apresentado na tela de pesagem. O valor apresentado é um cálculo realizado a cada batelada, levando em consideração o tempo que levou para realizar a pesagem da última batelada. E poderá ajustar o tempo de inibição entre cortes. Por padrão esse valor é zero, mas em caso onde há uma oscilação grande no peso entre os cortes, um valor diferente de zero é informado nesse campo para evitar uma finalização indevida da batelada. Retornando à tela Configuração, e selecionando o botão Usuários, será exibida uma tela onde poderá se adicionar e remover usuários, bem como alterar suas senhas e permissões de acesso às funcionalidades do sistema. Para adicionar um usuário, selecione o botão Adicionar.
Na tela que for exibida, informe o nome, a senha e as permissões de acesso. Para saber mais sobre as permissões, selecione o ícone azul com a letra I. Após informar todos os dados, selecione o botão Add. Para remover um usuário, selecione o botão Remover, escolha o usuário, e selecione o botão Deletar. Para alterar as permissões de um usuário, selecione o botão Permissões, escolha o usuário, altere as permissões do mesmo, e confirme a operação selecionando o botão OK. Para alterar a senha de um usuário, selecione o botão Senhas, escolha o usuário, informe a nova senha, e confirme a operação selecionando o botão OK. As telas Origens, Destinos e Produtos, acessadas através da tela Configuração, possuem funções semelhantes. Portanto, falaremos apenas da tela Origens, e as funcionalidades das demais seguem os mesmos princípios. Na tela Origens, informando um valor no campo Origem, é possível criar uma origem ao selecionar o botão Salvar ou atualizar a origem que estiver selecionada na tabela, ao selecionar o botão Atualizar. Quando selecionado o botão Deletar, a origem que estiver selecionada na tabela será deletada do sistema. A tela para operação manual da balança pode ser acessada através do botão Manual, na tela Configuração. Na tela Operação Manual, é possível acionar as comportas do silo pulmão e do silo balança, bem como verificar o peso de produto presente na balança e executar a gravação da pesagem, realizar a tara na balança, ou limpar a tara na balança. Realizar a tara na balança significa que o produto que ficou dentro será desconsiderado na próxima batelada. Isso garante que, caso fique produto dentro da balança, o mesmo não altere a pesagem da próxima batelada. Na tela Alarmes, são apresentados todos os alarmes emitidos pela balança. Já na tela Registros, são apresentadas todas as ações dos usuários no sistema, garantindo assim uma rastreabilidade, caso alguém altere indevidamente parâmetros do sistema. Na tela Pesagens Bateladas, são apresentados todos os registros gravados das bateladas executadas. Cada batelada gera uma nova linha no relatório, na qual contém a data, a hora, o peso da batelada, sua origem, seu destino, e o produto que estiver selecionado. É possível visualizar as pesagens de outros dias, selecionando os botões Anterior e Próximo. Também é possível exportar por e-mail ou USB os registros das pesagens, basta selecionar o botão Exportar. Caso a balança tenha a funcionalidade de integração com banco de dados, nessa tela é possível realizar a sincronização dos registros de pesagem selecionando o botão Sincronizar dados. Na tela Pesagens Predefinidas, são apresentados todas as pesagens realizadas quando função peso total desejado estiver habilitada. Todos os modelos de balança podem enviar por e-mail os relatórios das pesagens, para isso é necessário cadastrar os e-mails para os quais a balança fará o envio. Na tela E-mail, informe o nome e o e-mail das pessoas que deseja enviar os relatórios. Atenção nessa etapa! Somente receberá os relatórios das pesagens os contatos que estiverem dentro do grupo A. Quando a balança possuir a função de integração com o banco de dados SQL, as configurações para conexão com o banco de dados poderão ser acessadas na tela Banco de Dados, através da tela Configuração. Nessa tela será apresentado o estado da conexão. Caso exista algum erro, será apresentada uma breve descrição no campo Erro. Por padrão, o IP configurado é 127.0.0.1, na porta 3306, com usuário root e senha root, e o nome do banco de dados é balança_fluxo. Para alterar esses valores, altere os dados nos campos correspondentes e selecione o botão Atualizar. Para interromper a conexão, selecione o botão Parar, e para estabelecer a conexão, selecione o botão Conectar. Na tela Balança, acessada através da tela Configuração, é por onde se realiza a calibração da balança. Para a correta calibração, a balança deve estar vazia e limpa. Os passos descritos na tela descrevem como deve ser realizado o procedimento. É recomendado que se verifique a calibração da balança a cada 6 meses. Caso apresente alguma irregularidade, é necessário refazer a calibração. Agora com todas as configurações realizadas. A tela Pesagem é a tela principal do processo, e pode ser acessada rapidamente através de todas as telas, selecionando o botão Pesagem, na parte inferior da tela, ou selecionando o logotipo da SPAL no canto superior.
Através da tela pesagem, podemos verificar o peso por batelada que estiver configurado, a quantidade de produto pesado na última batelada, o valor instantâneo da leitura do peso da balança, a quantidade de pesagens executadas, desde a última zeragem, e o total pesado até o momento, desde a última zeragem. Se selecionado o botão Zerar, os campos Números de pesagens e Total pesado serão zerados. Os campos Origem, Destino e Produto servem para visualizar a correta seleção de tal informação. Caso seja necessário alterar os conteúdos desses campos, selecione o botão Alterar, ao lado do respectivo campo, e selecione a informação que se deseja. Atenção! As informações selecionadas nesses campos serão armazenadas nos relatórios. Se caso não deseje informar a origem, o destino e o produto, selecione nesses campos a informação hífen. Na lateral direita da tela de pesagem estão localizados os botões de iniciar e finalizar o processo de pesagem. Para iniciar a pesagem, selecione o botão Iniciar. Se não houver alarmes ou falhas ativas, o sistema da balança irá liberar para iniciar o processo de pesagem. Quando o processo iniciar, o botão Iniciar se transformará no botão Pausar. Caso selecionado o botão Pausar, a balança irá terminar a batelada que já tiver começado e encerrará o processo de pesagem quando a batelada for concluída. Se selecionado o botão Finalizar, o processo de pesagem é interrompido imediatamente, o valor atual do peso que estiver na balança é gravado, e então, o produto que estiver na balança é descarregado. Após o esvaziamento completo da balança, o processo de finalização da pesagem é encerrado. Nesse caso, para retomar o processo de pesagem, é necessário selecionar novamente o botão Iniciar. Com isso, encerramos o nosso treinamento da balança de fluxo. Algumas informações nesse treinamento podem ser diferentes da sua balança de fluxo, devido a versões e atualizações no projeto. Caso tenha dúvidas, consulte o manual do equipamento. Se mesmo assim as dúvidas ainda persistirem, entre em contato com a Aspal Tecnologia Industrial.